Vamos falar muito de saúde mental. O Ciro Massi aqui conosco, médico psiquiatra, mais uma vez, para atualizar as informações e nos ajudar nessas reflexões tão importantes para a gente manter a saúde mental em dia. Doutor Ciro, mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Legal. Ciro, e esse tema aqui, sempre a gente conversa antes, né? Porque tem muitas sugestões de tema, e essa em especial ouço desde pequeno, né? Qualquer um que é mais, entre aspas, estourado, explosivo, ele tem pavio curto, é personalidade forte. E até então se resume a isso, né? Ninguém busca um especialista, etc. Qual que é a diferença, Ciro, de pavio curto e doença emocional? Bom, então vamos lá. O pavio curto, tecnicamente a gente chama de controle de impulsos. Mais bonito, né? Você não vai falar, eu sou pavio curto, eu tenho um déficit de controle de impulsos. Mas muito mais chique. Mas enfim, então o controle de impulsos é assim, todos nós temos duas áreas, pelo menos duas áreas, que se interconectam muito bem no cérebro, mas elas podem apresentar uma certa dissonância, alguns ruídos de comunicação. Então, tem uma área mais primitiva, a gente já nasce com ela, né, com essa área mais primitiva, chama sistema límbico. Essa área é responsável, em grande parte, pelo nosso sistema de resposta a ameaças, né? Então, eu estou atravessando uma rua escura, vejo uma figura tenebrosa, vaza, não vou ficar pensando. Então, essa área do nosso cérebro, sistema límbico, esse sistema de resposta a ameaças, detecta uma ameaça e ele é muito rápido, ele permite que você já tenha uma reação automática, né? Automática quanto? Em 1/10 de segundo, esse sistema já detectou alguma alteração e já tomou providências. Então, assim, ele é muito bom na rapidez e muito ruim para discriminar, para perceber detalhes. O que percebe detalhes do que está acontecendo é essa região aqui, ó, que fica em cima da sobrancelha, bem na testa, chamado córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, esse sim, esse distingue as coisas que são certas, que não são certas, negocia, é criativo, busca alternativas, né? E as pessoas de pavio curto, de baixo controle, tem uma predominância do sistema límbico no seu comportamento. Então, assim, elas agem mais instintivamente. E, assim, isso é doença ou não é doença? Então, assim, muito em psiquiatria é uma questão de graduação, não é uma questão de presença ou ausência, é uma questão de gradação, né? Então, existem patologias, por exemplo, transtorno borderline de personalidade, nós até já fizemos um programa sobre isso, né? Então, as pessoas já têm uma deficiência desse sistema de nascença, né? É genético isso. Então, assim, primeiro ela explode com muita facilidade. Então, ela sofre o que a gente chama de sequestro límbico, né? Há um sequestro emocional do sistema límbico e ela age de maneira explosiva, muitas vezes agressiva, sem ter controle, né? Esse é um problema, tem que tratar mesmo, é um transtorno psiquiátrico, né? E outros transtornos psiquiátricos, isso pode também acontecer. Existe um transtorno chamado explosivo, né, de personalidade, que a pessoa fica nessa situação também. Ela explode com muita facilidade, né? Existem outras situações, como, por exemplo, as pessoas mais ansiosas, né? Elas também têm um paviozinho um pouco mais curto, porque elas estão sempre em alertas, elas estão sempre atentas. Então, muitas vezes o ansioso responde e depois vê o que está acontecendo, Leandro. E, Ciro, é uma linha tênue, como você falou, né? Em que momento a pessoa precisa perceber que ela precisa de uma ajuda profissional, que ela precisa de um acompanhamento, porque deve afetar a vida dessa pessoa também, né? Não tenho dúvida. Então, assim, afeta e assim, quando é que a pessoa deve perceber isso? Se isso predominar, se ela perceber que isso está dominando a sua vida, que está tirando o seu controle, na verdade, uma das grandes questões de saúde mental é o meu grau de liberdade, né? Será que esse meu sintoma está prejudicando as minhas atividades do dia a dia, está prejudicando a minha vida familiar, minha vida profissional? Às vezes eu mesmo não percebo, então aí eu tenho que perguntar para pessoas da minha confiança, né? Ou as pessoas mais da confiança, né? O verdadeiro amigo, amiga, bem fala, né? Ele fala, olha, assim não dá, cara, você está muito explosivo, né? Esse pavio está muito curto. Então aí eu começo a pesquisar
né, o que pode estar acontecendo. Burnout, por exemplo, que agora está sendo muito falado, que foi incluso como uma doença da Organização Mundial da Saúde, normalmente é um reflexo, essa explosão, esse pavio curto, para afastar as pessoas. Então, como o cérebro está absolutamente exausto, ele adota uma posição defensiva automática de tentar afastar todo mundo. Então, ele fica cínico, irritado, e a pessoa começa a responder de maneira muito agressiva, muito irritadiça, né, de pavio muito curto, para os estímulos. É uma tentativa automática do cérebro de afastar aquilo. Então, assim, perceber o que está incomodando, olha, tem que procurar, ou que está incomodando, ou que está prejudicando, às vezes não está incomodando, a pessoa não se sente incomodada com aquilo, mas está prejudicando sua vida de relacionamento, sua vida profissional, né? Ou outras pessoas apontam, falam, cara, não dá, você está, né? Tá que tá. Olha, é um momento de procurar ajuda. Acho que já deu para perceber que são muitos diagnósticos de transtorno que o psiquiatra vai ter que fazer, né? Não é assim, então vamos tratar disso, olha, fica calmo, aprende a contar até 10. Isso é conselho de avó, um excelente conselho, né? As avós já falam, aprende a contar até 10. Mas às vezes não dá, porque simplesmente o cérebro está funcionando nessa maneira automática que sequestra realmente a razão. E aí a gente tem algumas dicas aí que eu vou falando durante a entrevista para tentar... Oi. Não, e quero pegar exatamente esse gancho final aí da tua fala, exatamente o item da próxima pergunta. Essa história de contar até 10, respirar antes de responder, ou tentar pensar antes de responder, serve como dica para quem tem pavio curto, antes de recorrer a um especialista, tentar se controlar mais? Mesmo para quem tem, durante o próprio tratamento, a medicação, dependendo da linha, claro, do psiquiatra, ele vai dar uma medicação que vai facilitar o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a mudança nas trilhas do cérebro, a mudança exatamente nessa dissonância entre esses dois sistemas, um mais rápido e racional e o outro reflexo, né? E o outro mais racional, que pensa melhor, né? Que discerne melhor. Ele vai muitas vezes oferecer medicação que não precisa ser necessariamente alopatia, antidepressivo, mas muitas vezes é utilizado, né? Eu, pessoalmente, como uso a abordagem integrativa, utilizo também fisioterapia, nutrientes, homeopatia, enfim. Você tem várias alternativas para tentar favorecer essa neuroplasticidade. Mas a partir do momento, né, em que você tem esse tratamento, ou mesmo sem tratamento, você pode lançar mão de algumas estratégias para tentar aprender a contar até 10, para melhorar essa impulsividade, né? Melhorar essa impulsividade. Então, a primeira palavra, né, já está dando uma dica do que a gente pode dizer. Se é impulsivo, se eu tenho que ganhar tempo, eu vou fazer exatamente isso, ganhar tempo. Então, assim, pensa antes de falar, né? Um conselho dessa voz. Mas, assim, ganha tempo, né? Você pode, por exemplo, praticar a respiração. Eu sou fã de respiração controlada, né? Então, você inspira, as pessoas não percebem, viu? Você vai achar que está percebendo, ninguém está percebendo nada. Aliás, está preocupado com outras coisas. Então, você inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta. O tempo da saída do ar pelo próprio nariz, de preferência o dobro do tempo que entrou. E ganhar tempo. Você pode falar, interessante essa argumentação, mas, cara, eu preciso ir no banheiro. Você vai me perdoar? Mas eu preciso ir no banheiro, né? Claro! Vai no banheiro, né? Vai no banheiro, lava Sai o da rosto, situação, né? Ganha tempo. Ganha tempo. Uma fuga, né? É ganhar tempo, né? Mas aí depois você volta, né? Então aí o outro também já esfriou a cabeça, você já esfriou a cabeça. Existe essa grande possibilidade. Aí você vai tomar, já um pouquinho mais calmo diante da situação. Eu costumo usar com meus pacientes o acrônimo MAR, oceano, né? O MAR, né? Você pode modificar você mesmo, você pode aceitar a situação, você pode rejeitar a situação. A gente fala que o indivíduo que tem pavio curto, né, a gente está colocando toda a culpa, toda a responsabilidade em cima dele, mas você pode imaginar que pode estar existindo uma situação de abuso, né, em que é necessário uma reação, que não precisa ser uma reação automática, mas é necessário uma reação. Você pode estar de frente de uma personalidade tóxica, abusadora, um narcisista patológico, enfim, você vai ter que falar, não, né, e vai, então, pegando o mar de baixo para cima, né, começando com R, rejeitar a situação. Vai lá, respira e fala, olha, não temos mais o que conversar, né? Não temos mais o que conversar, vai embora, não há problema, né? Por que você vai ter
vai ter que bater boca com uma pessoa abusadora, né? Ou que os valores pessoais sejam muito distintos dos seus, né? Você fala, olha, nós podemos, a famosa frase, né? Nós podemos concordar que discordamos. Chegando a esse ponto de acordo, desejo você toda a felicidade desse mundo. Levante e vá embora. Não tem que bater boca. Acabou. Acabou, né? Os valores são tão diferentes que você não vai chegar a nenhum acordo. Agora, vamos imaginar que você fale, não, realmente essa pessoa tem razão. Então, você entra no ar do mar, né? Você vai aceitar a situação. Não, olha, realmente essa crítica que ele está fazendo, essa postura, essa situação que está acontecendo, a pessoa tem razão. Meu ego ficou ferido, ou eu fiquei magoado, essa pessoa podia ter falado de uma outra maneira, mas eu vou aceitar. Eu vou engolir. Né? Ou então você pode modificar essa situação, né? Mas é modificar não com a outra pessoa, não bater boca, porque assim, toda guerra e bater boca é uma guerra, tem vítima dos dois lados, né? Dificilmente os dois lados vão sair ganhando numa guerra, dificilmente não, praticamente impossível, os dois lados não tem como ganhar, né? É uma guerra. O Sun Tzu, acho que é esse que é o nome, né? O da arte da guerra. A arte da guerra, Sun isso. Tzu. Sun Tzu, né? Ele dizia o seguinte, que a melhor batalha não aconteceu. A melhor vitória é quando não existe uma batalha, né? Então, o teu objetivo, o grande objetivo deve ser esse, evitar a batalha, porque ninguém vai ganhar, né? Os dois vão perder. Você está disposto a perder? Então, não vai. Você não acha que... Você até pode achar que ganhou, fica, né, lá feliz por algum tempinho, alguns minutos, e vai tomar chumbo lá para frente. Então, é melhor não entrar, não entra em encrenca, não vale a pena, né? Não vale a pena. E aí, o que é mudar, então? É modificar a você mesmo. Então, aí vem aí abre uma lista enorme de sugestões que a gente tem que dar, Leandro, para o indivíduo mudar a perspectiva daquilo que está acontecendo. Tá certo. Nossa, olha, não sei, Leandro, você está se identificando com alguma coisa? Com vários aí, viu? E acho que quem está nos acompanhando também aí, seja em maior ou menor escala, sempre tem coisas aí do dia a dia para a gente fazer um ajuste fino aí. Mas vai lá, Amanda. Doutor, tem alguma doença mais comum, uma doença emocional mais comum que é ligada a esse tipo de falta de paciência? Então, isso vai depender muito. Você tem transtornos psiquiátricos bem configurados, como o transtorno borderline, você tem transtornos que o Brasil é campeão, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, que o indivíduo muitas vezes ele não fica apático, ele fica mais agressivo. Você tem o burnout, que está explodindo, você tem todo o cansaço, em que o cérebro busca essa saída para evitar input, para evitar a chegada de estímulo, né? Como ele não tem que falar, cara, vai descansar, e fala, não, se afasta de todo mundo aqui, né? E ele faz isso. Então, assim, não existe, Amanda, uma patologia que caracterize mais essa situação. Na verdade, o psiquiatra, muitas vezes, ele vai levar um tempo para entender aquela situação. Mas, assim, no comum das pessoas, né, saindo um pouco do patológico, é muito frequente. Né? É muito frequente. Ainda a gente tem alguns aspectos culturais importantes, né? Então tem gente que é criado assim no ambiente. Aliás, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Você lá na tua casa, quando você era criança, tal, você era punido se engolisse o sapo ou você era valorizado por ser briguento, né? Quer dizer, aprendeu a desempenhar um papel. Né? A gente tem aquela coisa aqui no Brasil de eu não levo desaforo para casa, né? Infelizmente. Eu também não levo, eu não levo mesmo. Eu deixo no primeiro cesto de lixo que encontrar no caminho e vou embora seguir minha vida. Porque eu não vou desgastar, entendeu? Eu que não vou ficar doente porque eu fui maltratado, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu sim Ciro, não levo desaforo para casa, eu deixo no cesto de lixo. Diga. Leandro, só para eu emendar aqui uma coisa, a gente costuma ligar a depressão com a tristeza e a apatia. Não necessariamente, essa raiva, esse impulso também pode estar ligado. Pode. Então, assim, a depressão ela é uma constelação de sinais e sintomas, tem vários, né? Não costuma ser tão frequente, o mais frequente é a apatia, mas é muito comum que junto, né, concomitante, né? A gente fala em comorbidade, existem duas patologias acontecendo ao mesmo tempo, exista também uma grande irritabilidade e leva esse pavio curto, Amanda, bem lembrado, quer dizer, não é porque a pessoa está deprimida que ela vai ficar apática, tem quem fique lá apático caído, mas tem também as pessoas mais irritadiças, né, que explodem com facilidade.
Ciro, é correto, e eu tenho ouvido muito isso no dia a dia, principalmente no retorno das aulas, dizem, olha, os alunos voltaram com pavio curto, a gente está identificando um número maior de conflitos. Claro que existem várias outras situações também, depressão, conforme você citou há pouco, mas de uma forma geral, é correto dizer que a pandemia deixou as pessoas mais de pavio curto? Pode acontecer sim, né? Então, esse pavio curto, por quê? Porque assim, as pessoas estavam numa. O cérebro detecta mudança. Esse sistema límbico, essa área de alarme, ela é muito pouco específica, né? Então, ela detecta problema, ela detecta ameaça. Que tipo de ameaça, por exemplo? Uma mudança. Então, eu estou acomodado, né? 2 anos trabalhando em casa, num determinado ambiente, tendo lá minha rotina, e de repente essa rotina é quebrada, de repente eu volto. Isso é uma ameaça. Para o cérebro, isso é uma ameaça. E ele pode reagir te deixando mais em alerta, né? Te deixando mais espertão para enfrentar as adversidades, né? Mas de maneira inespecífica. Então, assim, bateu, levou, né? Então, fica muito, muito pavio curto, fica com um controle de impulsos muito baixo. Então, assim, o que o cérebro detecta é que ocorreu uma mudança no status, na posição, no meu estilo de vida que vinha acontecendo até então, e me defende, né? Defende, assim, bateu, levou, né? Então, deixa as pessoas mais próximas de uma explosão emocional, né? Então, infelizmente, assim, nas escolas, né, a gente aprende, faculdades também, a gente aprende muito sobre as técnicas mais específicas da profissão e aprende pouco sobre inteligência emocional, controle emocional, estratégias de comportamento, aquilo que você deveria estar fazendo. E muitas pessoas aprendem isso por tentativa ou erro, né? Meu pai, estou chutando, né? Meu pai sempre foi explosivo, nunca levou desaforo para casa. O cara vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai fazer aquilo. Ou então, no caso de uma criança, adolescente, perdão, voltando para a escola, né, o grupo de referência está fazendo assim, está sendo muito agressivo. Aliás, é típico, né, da adolescência ter essa explosão. Eles estão conquistando o seu lugar no mundo, né, faz parte desse momento, além de não ter esse córtex pré-frontal, essa região que pensa, bem formada. Né? Essa região só fica prontinha, razoavelmente pronta, aos 24 anos de idade. Então, até 24 anos de idade, o sistema límbico fica meio à vontade, né? Então, isso acontece mesmo, Leandro. Tá certo. Leandro, a gente tem alguns Vai comentários lá, aqui, Amanda, ó. por favor. Vou colocar aqui a da Célia Regina Franco, verdade, mas tem uma hora que tem que soltar todo o lixo, né? Colocar para fora. Eu decidi ser mais paciente. Cláudia Romero, ela coloca aqui: eu decidi ser mais paciente, mas quando me calo, desconto nos meus dedos. Chego a machucá-los de tanta pele que puxo. A pessoa também, ela precisa aprender a mastigar, né? A digerir as coisas que acontecem, né? Na verdade, não é mastigar, digerir, né? Porque senão ela pode também acabar descontando de outras maneiras, é isso? É isso. Então, ela pode somatizar. Então, se ela não der uma boa vazão para esse impulso, uma vazão saudável para esse impulso, ela pode realmente passar mal. Aquilo fica na garganta, né? Tem gente que sente até um aperto no peito, a garganta entupida, a musculatura toda contraída, porque ela não soube dar vazão. Então, assim, ela suprimiu o resultado. Ela não resolveu, né? Ela transformou o pavio curto, a explosão emocional, de uma agressão externa para uma agressão interna, né? Seja mordendo a unha, seja passando mal, não resolveu, né? O que interessa é resolver, né? Uma dica, então, depois de respirar, de ter um mínimo de controle, tem algumas estratégias que podem funcionar, em vez de roer unha, em vez de passar mal. A primeira coisa que a gente sugere é o seguinte, é ganhar distância, primeiro ganhar tempo, né? Segundo, ganhar distância daquilo que está acontecendo. Se você estiver muito envolvido pessoalmente, o sistema límbico, né, o de alarme vai dominar. Então, o que as pesquisas dizem é o seguinte: a primeira coisa que você pode fazer é rotular, dar um nome para o teu sentimento. Né? O cérebro odeia qualquer situação de caos, ele odeia a bagunça. Tá? Então, assim, se ele não entende o que está acontecendo, isso vai funcionar como um novo alarme, né? E vai piorar mais ainda a situação. Então, você começa a botar ordem naquela coisa, dizendo aquilo que você está sentindo. Por exemplo, eu estou irritado, eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou com medo.
qual é o sentimento, qual é a emoção que está envolvida, né? Eu posso estar com medo de tomar um tabefe, de perder meu emprego, né? Eu posso me sentir aviltado, com raiva, porque essa pessoa não me respeitou, por exemplo, na fila de transporte público. Eu posso, enfim, eu localizo o sentimento e digo, eu estou assim assado. Né? Eu estou irritado, eu estou nervoso, eu estou frustrado, eu estou com medo, né? Eu estou com raiva. Né? Então, só de fazer isso, você já tem um resultado bem interessante. E aí você pode usar mão de uma outra estratégia bem bacana, que é o seguinte, referir-se na terceira pessoa. Então, assim, como o cérebro está muito envolvido com aquela emaranhado de emoções, quando você fala com você, como se falasse com uma outra pessoa, você ganha tempo. De novo, o cérebro, por frações de segundo, ele se engana. Ele pensa que você está falando com outra pessoa, e que esse problema é de outra pessoa. Né? Então, você pode dizer o seguinte, olha, no meu caso, né? Ciro, você está nervoso, Ciro, você está irritado, Ciro, você está frustrado, Ciro, você está com medo. Né? O fato de você usar essa terceira pessoa já facilita muito. Uma outra estratégia que você pode grudar nessa em seguida é contar uma história de como é que aquilo chegou lá. Né? Como eu disse, o cérebro odeia caos. E aí você pode contar uma história de como chegou naquilo, tanto da outra pessoa, quanto de você mesmo. Ela vai ser verdadeira? Tem a menor relevância, não importa. O que interessa é dar para o cérebro uma historinha pronta, começo, meio e fim. Né? Então eu digo, não, essa pessoa aí passou um mau bocado, teve uma má educação, acordou com o pé torto, enfim, teve lá suas razões, né? E conta uma historinha de como ele chegou para lá. E aí você pode contar uma história de você mesmo, né? Como é que você chegou a esse tipo de reação. 3 estratégias básicas, Leandro, que costumam funcionar, desde que você já tenha se acalmado um pouquinho, né? Já respirou um pouquinho, Leandro. Respirou, etc. Agora, Ciro, só para fazer um resumo até para a nossa audiência rotativa, agradecendo todo mundo que nos acompanha, o que precisa aí, digamos, ter toda a atenção necessária de quem nos acompanha é a intensidade. Se alguém quer pavio curto, etc., é ver a intensidade e a frequência, é isso? Intensidade e frequência se está atrapalhando, né? No seu cotidiano. E às vezes a pessoa não percebe, a gente ainda usa essa expressão, ego sintônico. Então, aquilo tá de acordo com os valores pessoais dele, ele tem um alívio, porque vamos reconhecer, né? Botar o bofe para fora, né? Sair vomitando tudo que dá na cabeça, né? É agradável no primeiro momento. Só que isso vai te trazer, vai carregar uma série de consequências. Então, às vezes, você não consegue perceber que aquilo está acontecendo. E aí uma outra pessoa vai te falar. Ou você pergunta, escuta, eu estou reagindo assim muito agressivamente, né? Eu tô muito pavio curto, o que você acha? Eu estou respondendo de maneira adequada. E não pergunta só para uma pessoa, vai ver que você pega outro pavio curto, ele vai falar que não, está tudo certo. Ótimo, né? Eu tinha um amigo que dirigia de maneira muito agressiva e ele perguntou para um outro amigo, isso há muitos anos atrás, perguntou para você acha que eu dirijo agressivamente? Eu falei, não, você dirige esportivamente. Que esportivamente? Você está botando todo mundo em risco de vida, dirige direito. Então, é a mesma coisa, você vai falar com a outra pessoa, né? Olha, pergunta para mais de um, né? Põe uma votação aí para ver se você ganha um parâmetro. Mas, claro, a intensidade vai ser, todos nós temos dias melhores e piores. Então, você pode acordar naquele dia meio torto, que é melhor ninguém cruzar na tua frente, né? Mas, de maneira geral, isso não pode acontecer todos os dias, Leandro. Perfeito. É isso, Amanda? É isso. Boa. Eu tô aqui pensando nas técnicas de respiração. Já peguei tá as aqui. dicas. As internautas também agradecendo as dicas do Ciro. Agora não adianta só agradecer. Tem que agradecer e pôr em prática também. Sim. Se tiver dúvida, manda pergunta de novo. A gente aciona o Ciro de novo. Está frequentemente aqui conosco, nos ajudando nesse ponto que é fundamental, mais ainda do que em qualquer outro momento, a saúde mental. Ciro, mais uma vez, obrigado pela gentileza. À vontade para as considerações finais. Olha, eu só queria lembrar uma última estratégia que eu adoro, que é basicamente o seguinte: depois que você se acalmou, você pergunta, olha, qual a importância deste evento na minha vida daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Então, não é que vão acabar todas, mas provavelmente vão sobrar muitas poucas que você deva se preocupar. E mesmo em casos mais, vamos chamar assim, de crônicos, continuados, como é um abuso,
um abuso emocional, isso acontece, você deve tomar providências, mas não precisa ser explosivo. Você não tem nem que engolir e nem que explodir. Tem que se acalmar e adotar as providências que você acha interessante na sua vida. E, olha, desejo todo sucesso e muita saúde.